Olá, bem-vindo de volta. Continuamos a falar sobre termodinâmica e agora vamos comentar o que vem a ser o mol. O mol é utilizado na equação de estado do gás ideal, como a gente falou antes, né? PV igual a nRT. Esse N que aqui está é o número de moles. Não sei se você já viu falar no número de Avogadro, é um número bastante elevado, 6,02 vezes 10 a 23. E esse número que aqui está é o chamado, então isso é que é chamado de 1 mol. Então, o que é um mol? Um mol nada mais é do que um número. Deixei até escrito aqui, ó. Então, 1 mol nada mais é do que um número. A gente poderia ter 1 mol de cadeiras, por exemplo. Quantas cadeiras a gente precisaria de juntar para poder obter 1 mol de cadeiras? 6,02 vezes 10 a 23, o número de Avogadro. Poderíamos ter mol de tomates? Claro, desde que a gente conseguisse juntar isso aqui, 6,02 vezes 10 a 23 tomates. Mol de átomos e mol de moléculas também. Átomos e moléculas são coisas muito pequenas e elas existem em grande quantidade. Então, por isso que a gente usa esse. Em muitas aplicações, nós estamos trabalhando com esse número de Avogadro ou número de mol. Poderíamos ter mol também de estrelas? Sim. Desde que a gente contasse 6,02 vezes 10 a 23 estrelas. Seriam coisas grandes, né? Uma estrela é grande e elas existem também em grande quantidade. Poderia ser utilizado. Não é comum, tá? É nesse contexto de contagens de átomos e moléculas que aparecem ou no âmbito da química, né, da termodinâmica, que aparece o número de Avogadro com bastante frequência. Para poder começar a acostumar a falar de números grandes, números grandes ou números pequenos, tá? Tem alguns números que a gente está acostumado no dia a dia, a gente tem uma intuição muito clara. Por exemplo, a moeda de R$ 1. Facinho, né? Uma nota de R$ 10. Fácil, né? 1 litro de suco de laranja. Fácil também. A gente tem uma ordem uma intuição muito clara sobre o que isso significa. Agora deixa eu perguntar para você, vamos sair um pouquinho da rotina. Imagine a carroceria de um caminhão. Qual é o comprimento de uma carroceria de um caminhão? 6 metros é razoável? Eu acho que 1 metro é pouco, né? E 50 metros também é muito. Então vamos deixar aqui uma carroceria de 6 metros. A largura da carroceria, qual que seria um valor razoável? 3 metros? Eu acho que 1 metro para largura é pouco e 10 metros ela um caminhão saía batendo um no outro aí nas rodovias, né? Então eu acho que 3 metros está razoável. E que a altura da carroceria, 20 centímetros é muito baixinho e 5 metros de altura é muito grande. Então vamos deixar aqui por 1 metro. Carroceria de um caminhão. Eu estou pedindo para que você imagine um tomate. Um tomate. Um tomate é o que? Ele tem meio metro de diâmetro, ele tem forma esférica. Tem alguns que são próximos de uma esfera, né? Mas vamos nesse modelo aqui imaginar que o tomate seja esférico. E qual é o diâmetro de um tomate? 20 centímetros está muito pequeno. Desculpe, está muito grande, né? Mas também 1 centímetro está muito pequeno. Então eu estou colocando aqui no caso um tomate e estou estimando o diâmetro para ele de 5 centímetros. Qual é a ordem de grandeza ou qual é a ordem de magnitude? Se eu perguntar para você quantos tomates a gente precisa para poder encher essa carroceria de caminhão, seja, vamos colocando aqui tomates um ao lado do outro, ao longo dessa fila, depois vamos colocar aqui ao longo do comprimento e depois vamos colocando um em cima do outro, filas de tomates. Quantos tomates? Vamos estimar uma ordem de grandeza, uma ordem de magnitude, quantos tomates a gente precisaria para poder encher uma carroceria de caminhão, lotar uma carroceria de caminhão de tomate. Será que seriam 100? Seriam 10.000?
seria 570 mil. Ou seja, qual é a ordem de grandeza? Vamos montar um modelo simples aqui. Olha aqui para o fundo. O fundo da carroceria. Ele tem quanto? 3 metros, como a gente estabeleceu, né? 3 metros de largura e 6 metros de comprimento. Coloca aqui um tomate. Aqui já foi a primeira distância. Essa distância foi 5 centímetros. Coloca outro ao lado. E vão preenchendo aqui essa fila até chegar lá do outro lado. Se isso aqui tem 3 metros e cada tomate tem 5 centímetros de diâmetro, se a gente colocasse um ao ladinho do outro, encostadinho um no outro, a gente precisaria de quanto para poder preencher a largura, formar essa primeira fila de tomate? 3 metros dividido por 5 centímetros. Expressar centímetro em metro, cada 5 centímetros é 0,05 do metro. Dividir 3 por 0,05, 60 tomates. Então a gente precisaria de colocar 60 tomates aqui. Você caberiam 60 tomates. E agora, vamos colocar aqui ao longo, pegar essa fila e vamos colocar aqui ao longo do comprimento. Quantas filas dessa caberia? Primeiro 5 está aqui, outro está aqui, outro está aqui, outro está aqui. E vamos colocando tomate aí, tá ok? Ao longo do comprimento, qual é o comprimento da carroceria? 6 metros. 5 centímetros, 0,05 do metro, 120 filas. Já preenchemos então. Todo o fundo do caminhão já está preenchido com a fila de tomates. Vamos agora para a altura. A altura da carroceria é de quanto mesmo? 1 metro. Quantas filas nós poderíamos colocar colocando tomate? Tudo arrumadinho, tá? Um em cima do outro. 1 metro dividido por 0,05 do metro. Dariam 20 pilhas. Se nós pegarmos então os tomates aqui como se só no fundo, como se fosse um tabuleiro de dama, nós formamos aqui um tabuleiro dessas esferas de tomate, que tem quanto mesmo? Tem 60 por 120. 60 por 120, se a gente multiplicar, só para poder preencher o fundo da carroceria, nós precisaríamos de 720 tomates. E depois, se a gente empilhasse, teria um quanto? 20 pilhas, não é isso? 20 pilhas dessa daqui. Deu 144 mil tomates. Eu estou arredondando, porque esse modelo não é exato, eu só quero uma ordem de magnitude. Como é que eu expresso esse número 150 mil como uma potência de 10? 1,5 vezes 10 à quinta. Então a gente diz que a ordem de grandeza aí é o 10 à quinta. 10 à quinta é o que? O número 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. O número 10 à quinta é dessa ordem. Então, a ordem de grandeza é 10 à quinta. É claro que tem uma constante aqui multiplicando antes do 10 à quinta, que é o número entre 1 e 9, né? No nosso caso aqui deu o número 1,5. Mas é só para a gente poder começar a pensar, a raciocinar com essas ordens de magnitude. Vou propor um desafio aqui para você. Estime, me dê uma ordem de magnitude. Quantos tomates esféricos com esse diâmetro que eu acabei de dizer para você, esse que aqui está, de 5 centímetros, seriam necessários para preencher uma esfera cujo diâmetro fosse igual ao diâmetro da Terra? Qual é o diâmetro da Terra? A Terra não é bem esférica, não. Ela é um pouco achatada lá nos polos, mas para preencher uma esfera de diâmetro equivalente ao diâmetro da Terra, 40 mil quilômetros. E aí, consegue dar uma estimada para mim aí? Ó, não fica muito preocupado com questão de empacotamento, se vai ficar um juntinho do outro. Tente apenas gerar um número 10 elevado a n. Esse n aqui seria de que ordem, tá? É um desafio que eu deixo para você. 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23. Um número muito grande, né? E um kmol. Um kmol são 1000 mol. K, né? Sempre é isso, né? Grama e quilograma, né? 1 quilograma são 1000 gramas. Então, 1 kmol é 10 a 3 mol.
que dá 6,02 vezes 10 a 3, vezes 10 é 23, que dá 6,02 vezes 10 a 26. Carbono, se a gente for lá na tabela periódica e olhar qual é a massa atômica do carbono, vai aparecer lá o número 12. 12 o quê, hein? Aquele 12 que aparece lá para o carbono, que aparece também para o oxigênio, aparece para o hidrogênio, aparece para qualquer elemento da tabela periódica, no caso do carbono vai aparecer o número 12. Quer dizer que se eu pegasse 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, se eu pegasse uma amostra que tivesse essa quantidade, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, isso aqui nada mais é do que o número de Avogadro, nós obteríamos quanto? Obteríamos 12 gramas. E se eu quisesse 1 quilo? 6,02 vezes 10 a 26. Essa massa do carbono, os elétrons têm uma contribuição pequena, porque a massa do elétron é muito pequena quando comparada com a massa do próton e a massa do nêutron. E a massa do nêutron com a massa do próton são mais ou menos equivalentes. Então, nesses 12 gramas por mol, existe, em linhas gerais, tá? Só para a gente ter aí uma ideia, a metade disso aqui é contribuição de prótons e a outra metade é contribuição de nêutrons. O que é o número 6,02 vezes 10 a 23? Tentei expressar aqui, né? Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Acho que cheguei lá no... Tá aqui, 1, 2, 3. É um número parecido com isso que eu... Parecido não, é esse número que eu acabo de escrever. Esses 3 primeiros zeros aqui são 1000, o próximo já é milhão, o outro é bilhão, o outro é trilhão, e a coisa vai até chegar lá em 6,02 vezes 10 a 23. É isso que é um número muito grande, não é isso? Espero que tenha sido de utilidade. Vejo você no próximo vídeo.